Fala pessoal, beleza? Eu gostaria de estar falando sobre a Segunda Guerra Mundial. É um assunto que eu gosto de ler, de estudar, sempre quando eu tenho tempo. E quando nós falamos da Segunda Guerra Mundial, a primeira coisa que vem à nossa mente é o protagonista dela, que foi Adolf Hitler. Adolf Hitler, na verdade, ele foi um dos caras mais desumanos que pisou sobre essa terra. E quando nós lembramos o nome desse cara, automaticamente já vem judeus, campos de concentração. As atrocidades e as desumanidades que foi cometidas nos campos de concentração, ela tinha um dos responsáveis, foi esse cara aqui, ó, Joseph Mengele ou Joseph Mengele. O que esse sujeito fazia? Ele, quando tinha os campos de concentração, que chegava ali os vagões de trem nos campos, esse cara aqui, ele fazia uma espécie de seleção. Ele falava, ó, esse cara está apto, ele é útil para o campo, esse aqui ele é inútil. O que ele fazia? Quando o sujeito ele não tinha aptidão física, ele tinha alguma deficiência, alguma coisa, ele só de ele olhar, falava, não serve. Então, automaticamente, o prisioneiro ia para a câmara de gás. Quando ele olhava, falou, não, esse cara aqui tá bom, ele tem condição física, enfim, ele é útil aqui. Então, ele automaticamente vai para o campo de concentração para trabalhar de forma desumana. E o que acontece? Então, ele fazia uma espécie de seleção. Por que ele ganha o apelido de Anjo da Morte? Porque ele ficava já na entrada dos vagões para fazer essa seleção. Então, ele ganha até o apelido de o Anjo da Morte. Dentre todos os campos, dentre os vários campos de concentração que se tinha na Alemanha, um específico aqui era chamado Auschwitz. Então, ele ganha esse apelido de o Anjo da Morte no campo de Auschwitz. E quais eram os experimentos que ele tinha? Porque ele era um médico, ele exercia ali a sua pseudociência. Lembrando que ele era um eugenista, ele queria ali, ele tinha a mentalidade, assim como o louco de Hitler tinha, ele também tinha a mesma mentalidade. Lembrando que ele era integrante da Schutzstaffel, conhecido como SS, que era o pelotão de elite ali do partido nazista. E as atrocidades que esse cara fazia com os prisioneiros, ele fazia os seus experimentos, ele fazia transplante de órgão com o sujeito sem anestesia, ele fazia ali afogamento, ele fazia mudança, ele aplicava substância nos olhos dos prisioneiros, ele fazia ali aplicação de radiação nas mulheres até deixar ela estéril. E ele também tinha uma obsessão por gêmeos, então ele ficava nos vagões de trem já procurando gêmeos, falava Zwilling, que era na língua alemã, gêmeos, mais ou menos isso, não sei se a pronúncia é certa, mas é mais ou menos, ele ficava falando na língua alemã, gêmeos, então ele ficava todo eufórico quando ele encontrava ali um gêmeos. Por quê? Porque ele usava para fazer os seus experimentos, e ele usava geralmente os dois gêmeos ali, e ele aplicava nos dois, e quando um morria, automaticamente o outro já era eliminado também. Então ele matou, segundo alguns dados históricos, ele matou mais de 3.000 gêmeos só nesses experimentos loucos dele. E com o final da Segunda Guerra Mundial, porque até então Joseph Mengele era o símbolo do horror e o símbolo da desumanidade que era cometido ali nos campos de concentração. E com o final da Segunda Guerra Mundial, ele foge para a Bavária, da Bavária ele foge para a América do Sul. Lembrando que esse sujeito era de família rica, tá? Então ele era de família rica e fugia com nome falsos. Então ele ia mudando de nome, então por isso que era criada uma dificuldade. E na época também as fronteiras, os países também, eu acho que não tinha segurança, porque é quase que impossível. Como é que um sujeito foge tanto assim, usando nome falso, nunca é pego, né? E ele foge, ele vai parar aqui na América do Sul, aí ele vem para o do Paraguai para a Argentina e vem para o Brasil. No Brasil ele fica nas cidades até o livro fala aqui, ó, que chama Nova Europa, Serra Negra, Caieiras, Diadema e Embu das Artes. Então ele foge aqui, e no ano de 1979, no dia 2 de fevereiro, ele morre afogado em uma praia brasileira, em Bertioga. Ele morre ali afogado, o AVC, aí ele morre. E no ano de 1985 é feito ali através de muita investigação, é feita a exumação do seu corpo, porque chega-se até ele, porque ele usava um nome falso, mas mesmo assim consegue chegar-se até ele.
e é feito a exumação do corpo dele e é feito um comparativo com os documentos que se tinha na SS, porque ele tinha algumas fraturas ósseas. É feito um comparativo com a ossada encontrada e com os documentos da SS. E ali depois é feito também um outro teste também, que é chamado sobreposto, onde você coloca a foto do sujeito e coloca o crânio. Aí você faz a sobreposição e você faz um comparativo. Era a tecnologia da época e ali é constatado, não, realmente esse crânio aqui é de Joseph Mengele. Beleza, então ali já é comprovado, só que o judeu fica meio na dúvida ainda. Será que é? Será que não é? Fica aquela pequena dúvida no ar ainda. Mas no ano de 1992 é feito ali um teste de DNA, porque até então o teste de DNA ali já havia tido seu aperfeiçoamento, e no ano de 1992 é feito ali um teste de DNA e ali é comprovado que de fato aquela ossada era assim de Joseph Mengele, ou seja, o símbolo do horror da Segunda Guerra Mundial ali ele é encontrado. E vejamos que ironia, né? O cara mais procurado da Segunda Guerra Mundial, ele é encontrado no Brasil e morre no Brasil tranquilamente, sem ser incomodado. Ele morreu tomando um banho de mar aqui no Brasil. E se você se interessou mais sobre essa história, eu sugiro que você compre esse livro aqui, ó. Mengele, a história completa do Anjo da Morte de Auschwitz. Um livro que vale muito a pena você adquirir, 376 páginas, um livro muito bem documentado, um livro muito bem escrito, uma leitura bacana. É uma pena que a história é assombrosa, mas se você gosta de história, vale a pena você adquirir esse livro, beleza? Forte abraço, até a próxima.